Então houve vezes que estava numa sala de aula, ninguém sabia que eu estava ali, e eu estou tipo escondido, pá, não quero que ninguém veja, mas até sinto vergonha de estar a contar isto, mas eu lembro de sentir isso. As pessoas estão super felizes de estares ali, para elas é tipo, é o acontecimento, talvez não da semana, nem do mês, mas talvez do ano, e tu se calhar tiveste visto aquela reação na aldeia anterior, e na aldeia anterior é essa, e na aldeia anterior é essa, e tipo, se calhar passaste 10 ou 20 aldeias nesse dia em que houve isso, e no dia anterior a mesma coisa, no dia anterior a mesma coisa, e a verdade é que é difícil aceder a todos esses pedidos e Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. No episódio de hoje recebemos o Francisco França. Ele partiu de Lisboa, com destino a Maputo, numa travessia épica que ligou continentes, culturas e quilómetros sem fim. Pelo caminho, descobriu estradas difíceis, hospitalidade inesperada e a transformação que só uma grande viagem de bicicleta consegue fazer. Nesta conversa vamos seguir-lhe a roda, revisitar os momentos mais duros e os mais bonitos, perceber como é que uma ideia, de Lisboa a Maputo, se transforma numa aventura real, pedalada após pedalada. Fica connosco por ver as suas histórias, aproveitem já para subscrever o canal, para ativar as notificações para saberem quando vamos ter novos episódios, façam também as vossas reviews nas várias plataformas e vamos então começar a falar com o Francisco. Olá Francisco. Olá, bem-vindo. Olá, Rui. Obrigado por esse convite. Prazer. Nós é que agradecemos. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? Eu sei que tenho memórias anteriores a essa. A primeira é aqui, por acaso não é aqui, não é longe daqui, é ali no bairro da Petrogal. Tinha ali uma estrada que na altura estava fechada e agora construíram lá casas, mas nessa estrada foi onde eu aprendi a andar de bicicleta sem as rodinhas. Lembro-me perfeitamente, sempre passava aí, lembro-me dessa estrada, devia ter para aí uns 5 anos, se calhar. Como é que aprendeste? Eu andava com ela de rodinhas, muitas vezes acho que até vínhamos para aqui com as rodinhas e depois entretanto uma partiu-se. Até foi aqui no skatepark aqui deixo. Eu pequeno, quis tentar subir aquelas rampas do skatepark com a bicicleta com rodinhas, uma rodinha partiu-se, portanto passei a andar só com a outra, até que chegou um ponto que iríamos experimentar, os meus pais quiseram que eu experimentasse sem, e foi ali nessa estrada, o meu pai ia a segurar-me no selim enquanto eu pedalava e entretanto largou, e eu lá consegui equilibrar-me, a partir daí foi melhorando. Até hoje? Até agora. Olha, e como é que é a tua utilização atual de bicicleta? É transporte, só para a viagem, ou não é? Ou seja, antes da viagem, ou das viagens que eu fiz, foi sempre só usava a bicicleta mais para ir visitar algum lugar aqui à volta, ou para fazer era quase uma viagem, mas só de, olha, tenho aqui uma manhã livre ou uma tarde livre, ou tenho um dia livre, vou pegar na bicicleta e andar por aí e ver um sítio qualquer que eu nunca conheci, vou explorar, passo o dia todo por aí a andar, mas sem nenhum objetivo de desporto ou de tempo, ou nada em concreto. E depois também houve uma altura que também ia para as aulas na Universidade de Bicicleta, até começar a chover e não ser assim tão prático, e é algo que eu também gostava de implementar mais. E acho que acaba por ser isso, nunca foi um desporto de ciclismo em si, a minha paixão. Foi como utilização. Bem. E além de passear de bicicleta, em paralelo, viagens sem bicicleta, qual é que é a primeira que começaste a fazer? A primeira assim, para além daquelas mais, não é do início, de ir com os meus pais a algum lugar, ou até mesmo sair do país, ir a algum outro país, essas fui tendo ali mais pequeno, mas depois, mesmo primeiro assim, sozinho, completamente, foi quando fiz a viagem daqui de minha casa em Lisboa até a casa dos meus avós em Abrantes. Foram só 2 dias, uma noite em Almeirim, que depois vim a perceber que era no Airbnb gerido pelo Pedro Bento, que também já esteve aqui, e foi muito importante também conhecê-lo naquela altura. E eu com
17, 18 anos, numa primeira viagem, conhecê-lo e falar com ele. E ele tinha feito de Almeirim ao Nepal recentemente, por isso eu estava a ouvir coisas inacreditáveis que alguém já tinha feito e tinha saído dali também de bicicleta, e eu estava numa viagem comparativamente àquela tão pequenina e entusiasmou-me imenso, inspirou-me muito. E depois no ano seguinte estava eu a fazer outra, percorrendo Portugal inteiro. Mas essa é a primeira assim com a bicicleta que eu me lembro e que eu pensei fazer. Mesmo sem, sozinho, acho que foi a primeira de todas. Mas como é que viagens mais é que fizeste até Pois. esta ideia começar Yeah. a burburar na cabeça? Eu fiz algumas assim com amigos, lembro-me, por exemplo, de termos ido, umas coisas básicas, mas para nós na altura eram muito Meu Deus. desafiantes. Por exemplo, ir a um país só, eu e mais 2 amigos, coisa que nunca tínhamos feito. Fomos a Bruxelas, fomos à Bélgica. Fomos só visitar uns 3 ou 4 dias, mas para nós era a primeira vez que estávamos a viajar sozinhos, sem os pais. Depois tive em Erasmus na Roménia, aliás já foi mais tarde, tive em Erasmus na Roménia durante um ano, por isso aí também já tive outras experiências, mas ainda antes disso fiz uma viagem com um outro amigo meu, também se chama Francisco. Fomos aqui de Lisboa até Zurique, à boleia, foi durante 3 semanas e tivemos preços também incríveis, porque acho que também íamos muito naquela inocência e sem as coisas muito preparadas, levávamos uma tenda, as mochilas, um fogão e também a falta de recursos para fazer algo mais sofisticado também acaba por trazer mais aventuras, e foi muito giro, e temos memórias incríveis dessa viagem. Visitámos um país que é caro, como a Suíça, e nós à boleia e a acampar, foi incrível. E a experiência, falaste que estiveste em Erasmus na Roménia, Sim, essa experiência foi se calhar mais internacional porque tiveste mais tempo a viver num Sim. país, não é? Sozinho, sem... sim, acabou por ser essa a minha grande experiência fora de casa, porque eu era para ficar só um semestre e logo na primeira semana de Erasmus já estava a prolongar para ficar o ano inteiro. Portanto, fiquei logo o ano inteiro, porque percebi que aquilo ia ser muito importante para mim, que eu ia gostar de estar fora e conhecer outras pessoas e ter essa liberdade de viver sozinho também, que era algo que eu ainda não tinha experimentado. E foi incrível. Visitei países à volta, visitei muito da Roménia, coisas fora do roteiro turístico, que é algo que eu também procuro sempre fazer. E abriu-me muito a mente para o que se seguiu. E viagens de bicicleta, o que é que começaste o que é que fizeste mais para antes desta grande? Então foi essa até Abrantes, e depois foi só outra, um ano a seguir a essa, que foi há 3 anos ou 4 anos, em que eu apanhei o comboio até Braga, aqui da Estação do Oriente, apanhei o comboio até Braga, depois fui de Braga até Chaves até Faro, e depois Faro a Monte Nacional Gordo. 2. Exato, a Nacional 2, depois de Faro até Monte Gordo, e depois de Monte Gordo de volta até Lisboa. Isso tudo foi para aí um mês inteiro. E aí já foi um bocadinho mais parecido ao que eu fiz nesta viagem, porque já ia com a bicicleta, com a tenda, já a minha perspectiva já era muito mais de ser autossuficiente, eu ia muito naquela, não queria pagar para dormir, por isso fiz isso tudo sem pagar para dormir, um mês inteiro, só a acampar e a pedir aos bombeiros para passar a noite, ou nos quintais das pessoas, e isso fascinou-me, porque de facto isso funcionava, era possível, e eu só pensava que se era possível aqui, se era possível durante um mês, era possível durante o tempo que fosse, porque chega ali a um ponto que tu provas a ti mesmo que estas coisas funcionam, que também já não há muitos outros cenários em que isso não seria possível. E essa forma era pelo desafio ou porque precisavas de ter esse suporte? Eu não precisava a esse extremo. Eu acho que acaba por ser sempre uma benesse, né? Porque acabas por gastar menos dinheiro, mas a motivação principal era porque isso me dava ali desafiava-me de outra maneira, sentia que era mais uma aventura mais interessante para mim, crescia ali alguma adrenalina também, que vem sempre com isso.
de agora e o inesperado que também surge, que é agora eu bati à porta desta casa, perguntei se podia acampar aqui ao lado e de nada estou a ficar dentro de casa a conviver com pessoas que eu nunca iria conhecer e até formar se calhar algumas amizades que depois podem se estender para lá desta viagem. Isso é muito interessante, eu gostei, isso fascinou-me, essa parte. E é aí que começa a nascer a ideia, qual é que é o momento de clique, de já consigo estar aqui durante um mês em Portugal, se calhar vou um ano para a África. Não. Bem, como eu disse, essa viagem foi 2021, por isso há 4 anos. Há 4 anos. Nessa altura, o que eu pensava era, e quando eu via viagens tão longas, e até li o livro do Pedro on the Road, que ele também fez da África do Sul, pensava, estas viagens são incríveis, isto mexe comigo porque eu sinto alguma curiosidade e acho que gostava de sentir o que era uma viagem destas, mas sinto um medo muito maior e por isso nunca me imaginaria a ir. Lembro-me de pensar isso. Mas acho que isso foi sempre ficando e aquilo fascinava-me e esse fascínio foi crescendo e o medo se calhar continuava a ser grande, mas o fascínio foi ficando maior que o medo, até que chegou a um ponto em que eu já tinha feito outras viagens, como eu disse, na Europa, o Erasmus, chegou a um ponto que eu sentia que queria uma coisa grande, ainda maior e sentia que tinha de ser algo que de facto me pusesse muitas coisas em questão e me desafiasse e me chocasse. Eu acho que tinha vontade de me chocar com realidades e ser confrontado com tudo o que é diferente. E o que eu pensava era, o mais diferente de todos os lugares, pelo menos de todos os continentes, é a África. É de onde eu sei, de onde eu fui menos. Aliás, não de onde eu fui menos, também nunca fui à América do Sul, mas eu conheço muito pouca gente que já lá tenha estado ou que tenha tido experiências como a que eu procuro ter ali. Eu ouvi muito pouca coisa, é tudo até muito misterioso para mim, porque eu tenho uma imagem mental do Brasil ou da Argentina ou Tailândia ou China, eu tenho, mas agora da Serra Leoa ou da Costa do Marfim ou da Nigéria, parece-me tudo um bocado igual, não consigo bem, nem tinha uma imagem mental, nem sabia como é que era, e tinha muita curiosidade. Então chegou a um momento que eu senti que tinha de ser aí e depois senti que também tinha de ser de bicicleta, porque de facto era uma paixão minha viajar de bicicleta e a flexibilidade que dá e sentir que fui, também deves sentir isso, é olhares para um mapa e olhares para o ponto onde tu partiste, o ponto onde chegaste, pensar, tu percorreste aquilo tudo, não de avião, não de carro, mas de bicicleta, com o teu esforço, é incrível e eu sempre gostei disso e a dinâmica de ter de arranjar um sítio para acampar e estar nesse sentido um bocado de sobrevivência sempre me fascinou e acho que era a maneira ideal para mim para viver a África e foi. Vai daí, arranjaste um ano, qual é que era a tua expectativa inicial? Era um ano? Bem, eu acabei a licenciatura e na altura eu até tinha feito uma rota um bocadinho diferente, que era assim, tipo, descer até o Senegal e depois entrar assim pelo meio da África até o outro lado. Minha ideia era conectar o Atlântico com o Índico, mas por aí, porque pensava, nunca vi ninguém fazer isto deve ser algo diferente. Tem o Sahel, não é? Tem um deserto. E depois tem ali países que são muito difíceis de entrar e por uma razão, não é? Só depois é que eu fui pesquisar isso. Então, quando depois vi que não era bem possível, pensei fazer toda essa costa e na altura ainda estava a tentar controlar um bocado de situação, que era tentar fazer isto para durar um ano, para chegar aqui e depois iniciar o mestrado logo em setembro. E depois percebi que isso já era eu a querer controlar aquela... eu queria ir para o espontâneo e um bocado o livre, não é? De estar a viajar sem estar com grandes preocupações, mas ao mesmo tempo já queria controlar quando é que ia acabar. Até que houve ali um ponto que eu disse para mim mesmo, não pode ser assim. Se é por fazer isto, eu não posso ir com estas restrições, tantas restrições. Então
permiti-me, olha, isto vai ter de ser mais ou menos o tempo que tiver de ser. Lá que eu tinha uma ideia de quanto é que poderia demorar, tendo em conta aquilo que é o meu ritmo a viajar, mas não ia assim tanto ao dia. Sabia que podia ser um ano, como podia ser 16 meses, 17, 18. Mais ou menos por aí. O que é que vou precisar de 16 meses? No fim do dia foram 16 meses. São 16 até... meses. Portanto, ligaste, o que fizeste foi, saíste daqui de Lisboa. Daqui mesmo. Daqui mesmo. Foi dali de São Natália, São da Natália, minha casa. em direção a Espanha, passaste o ferry, África abaixo, em direção a Angola, sempre mais perto possível da costa, em direção a Angola, mais ou menos coisa, e de Angola até o outro lado. Não, Angola, desci para a Namíbia, até Namíbia. depois da Namíbia, Botsuana. A minha ideia inicial era tipo, fazer Botsuana, Zimbábue, logo Moçambique. Mas depois havia as Victoria Falls e eu não queria perder essa oportunidade. Subi até a Zâmbia e... Aliás, eu nem era para entrar na Zâmbia, era para ir no lado do Zimbábue. Mas depois percebi que, na verdade, ali houve umas questões. Tive de entrar pela Zâmbia, Zimbábue, Zâmbia. Moçambique entrei mesmo pelo norte, que era algo que eu queria, que era para poder ver todo o país. Saímos de casa, Europa, Espanha. Passámos aqui. Passámos aqui. Portanto, esta é a razão pela qual estamos aqui. Temos estado aqui. E vamos já saltar. Estás no ferry para a África. O que é que passa pela cabeça quando estás lá? Já tinhas estado em África? Só tinha estado em Marrocos. Marrocos. Tinha estado aí uns 4 ou 5 dias só. Como é que estão as borbulhas no estômago quando estás dentro do ferry? É muito assustador. Também foi assustador sair daqui, o primeiro dia e primeira noite. Depois acho que me habituei ali um bocadinho. Também não era assim tão... Não é muito diferente de Portugal e Espanha. Mas depois sentir que... Porque há uma passagem mesmo, não é só uma fronteira normal. Eu tenho de entrar num barco para chegar a um outro continente e acho que isso mentalmente muda um bocado a perspectiva da viagem. Aquela mudança é mais significativa. Então chegar ali, lembro-me de estar à espera do ferry e estar muita gente, percebia que eram marroquinos, já havia o pessoal já tinha uma maneira diferente de estar e eu sabia que eu já tinha estado em Marrocos, sabia mais ou menos o que é que eu ia encontrar e pensava, pá, o que eu fiz aqui em Espanha e Portugal, não é, o acampar, eu não sei como é que vai ser aqui, porque eu nunca tinha acampado fora daquele contexto mais familiar. E lembro-me de estar muito nervoso, mas na altura eu lembro-me de ter assim muito essa preocupação de garantir que tinha sítios onde eu ia ter algum apoio. Deixava-me muito nervoso se eu ficasse 3 ou 4 dias e eu não sabia, por exemplo, daqui a uns 300 ou 400 quilómetros não ter um sítio onde posso descansar. E isso depois foi desaparecendo. Cada dia que passava, já tinhas pré-visualizado, já tínhamos uma ideia onde é que ias ficar? Não era bem isso, era mais. Isto acontecia mais a chegar a um novo país ou uma nova região, assim, algo muito mais diferente. Deixava-me sempre um bocado ansioso eu chegar lá assim, sem saber muito bem para onde ir, ou principalmente uma grande cidade. Neste caso eu ia chegar a Tanger e deixava um bocado ansioso a não ter propriamente para onde ir. E então tinha-me contactado o primo de um amigo meu, que disse-me que lá em Tanger havia uma velha, ele disse exatamente com estas palavras, há uma velha italiana que vive nesta rua, tem uma porta amarela na casa dela, se tu fores lá e bateres à porta e disseres que vens da minha parte, tipo, ela vai-te acolher, sem dúvida nenhuma. Isso já me descansou um bocado mais e já fui logo direto aí, assim que saí do ferry, e depois acho que consegui relaxar um bocadinho porque fui dar uma volta e fiquei ainda 2 dias ali, fui dar uma volta, já voltei a perceber, ok, não, eu vou gostar de estar aqui porque eu gosto desta confusão e de estar o pessoal todo a vender coisas na rua e foi bom, foi uma boa chegada a Marrocos, mas o apanhar o ferry, estar ainda em Espanha a apanhar o ferry foi difícil.
Lembro de sentir muito medo na altura, duvidar muito. E sentias-te confiante, esse medo era só de não saber do inesperado, porque depois quando chegavas aos sítios, em Marrocos em particular, sentias confiante, não sentias nada, não. É sobrevivência, é o sentido de sobrevivência. Eu tinha receio claro, do inesperado, do desconhecido e de tudo aquilo que eram as possibilidades ah, que podiam vir ou que podia acontecer, tudo aquilo que também que eu via do pessoal que ficou cá e, e ouvia muita coisa, tinha sempre esses receios, mas claro que depois no momento as coisas são um bocado diferentes, e até porque é tudo um bocado gradual, não é? Tu não chegas a um país, a uma cidade do nada, a, começas a chegar a um lugar em que tem mais pessoas e se calhar podes ali falar com alguém e aquilo já te tranquiliza ou já consegues perceber melhor aquele lugar ou aquele país. Acho que fui usando essas estratégias para me acalmar. E outra parte é mesmo só a tua mente completamente a adaptar-se àquele contexto novo e está a dar tudo para tu conseguires gerir bem as emoções. Consegues passar com o estado de focar só naquilo que consegues controlar e perceber não vale a pena estas ansiedades todas, porque eu só consigo. A única coisa que eu consigo fazer é controlar agora que eu não tenho no furo, que não vou mais cada vez, ou não emergência. Não, tento, né? É difícil conseguires isso a todo momento. Isso vais ter momentos que estás muito mais cansado ou houve algo mesmo que correu mal, obviamente que isso vai te fazer pensar que outras coisas também podem correr mal, podes ainda ter mais problemas, podes ter o problema num lugar em que não tens maneira nenhuma de resolver. Isso acontece principalmente quando tens algum problema e logo naquele ou aparece uma solução naquele momento, depois leva-te a pensar, pá, e se esta pessoa não estivesse aqui, ou se eu não tivesse esta ferramenta comigo, como é que eu ia fazer? Mas claro que depois tem-se para a nossa sanidade mental e para conseguirmos continuar numa viagem longa, cap- é importante sermos capazes de nos concentrarmos no agora e tentar, pelo menos, não pensar demasiado à frente. Vais sempre pensar, é inevitável, mas tentar gerir isso um bocadinho melhor. Eu pensava que era, bem, eu tenho alguns receios de alguns países ou de algumas situações, mas eu não entro nessas situações do nada, há passos antes, não é? Que me levam aí, mesmo agora eu estou em Marrocos, que é muito diferente do, por exemplo, o Senegal, é uma África completamente diferente, mas eu até chegar ao Senegal vou passar Mauritânia, vou passar ali as zonas fronteiriças, aquilo é tudo um bocado parecido, eu vou ter tempo de me habituar. É óbvio que agora ainda não consigo imaginar lá, tentar fazer muito este exercício, mas é uma luta constante. E as próprias fronteiras, se calhar a primeira é mais simples ou não, de quando chegas a Tanger, ou se não das pronto, por Tanger ou por Tanger. a primeira fronteira, essa primeira fronteira ajuda também às próximas que hão de chegar, Sim, como a da sim, sim. Mauritânia, um, e a passagem tua percebes que vai sendo mais difícil à medida que vais avançando. Passas Marrocos, depois há ali o Saara Ocidental, Uhum. que nem sempre Não percebe não, bem a não diferença. se percebe bem a diferença, né? Porque entras na toda a Mauritânia, e o que é que tu vais notando de diferença? São as pessoas, são as estradas, são os caminhos, o que é diferente? E o que Bem, é que. descendo do Marrocos, nota-se muito diferença da paisagem, que o norte é muito mais verde, depois ali a região central mais montanhas e começa gradualmente a mudar para deserto, até que é deserto puro, até Nouakchott. Uhum. E Nouakchott, por exemplo, na Mauritânia já vês muitos senegaleses, ou já vês ah, mauritanos que devem descender de senegaleses porque são negros, mas vês outros que são mauritanos também, mas parece-se mais para os marroquinos, por isso já há ali uma mistura. É um país muito de transição. Depois o que começa ali, é interessante, na fronteira da Mauritânia com o Senegal, eu escolhi Diama, há outra que é o Rosso. Rosso implica passares num barco e até é uma se calhar é um bocadinho mais chata, o pessoal é um bocado mais chato, principalmente por isso, quando envolve passares um rio, ou são sempre mais chatos. Então eu fui pela Tiama
que era, eu tinha de atravessar 40 quilómetros num parque natural, e aí é mesmo a mudança de paisagem gradual. Começas entras nesse parque natural, é deserto, e depois começas a ver verde e começas a ver alguma vegetação, pá, e depois de 2000 quilómetros, e gradualmente começa a ser sempre mais verde, mais verde, mais verde. Entras no Senegal, já é verde, ainda tens areia, mas à medida que vais descendo, depois Guiné-Bissau já é floresta. Então na paisagem acabas por ver essa diferença. Nas pessoas, obviamente, o tom de pele vai mudando, tu também acabas por ser muito mais o foco da atenção, cada vez mais a sul, és o mais diferente. Também são países em que vai menos gente, não é? A partir do Senegal para baixo vai muito menos gente do que, por exemplo, Marrocos, e isso tudo contribui para tu seres sempre muito mais requisitado, seres muito mais abordado, e isso acaba por ser a tua porta, porta para a África, né? Perceber como é que realmente é viajar por aí. Queria pegar aí nas pessoas e aqui um tema, deixa-me só fazer aqui um disclosure, que é, eu também fiz esta parte da tua viagem. Já fizemos aqui já falamos num episódio, já falámos sobre essa viagem. Não comigo, não fizeste Exato, fiz depois de ti, Yeah. exatamente, e passámos mais ou menos pelas mesmas, provavelmente é que passámos, Sim, provavelmente não, falado passámos pela mesma sítios. E é uma coisa que é ali no Senegal tens aquela hospitalidade, no Senegal e na parte da África, que é enorme, e que há tempos falava também com outro viajante, que há aqui será que a hospitalidade é pura, é a generosidade das pessoas, ou é também a necessidade de tu teres que, para sobreviveres, para a tua própria sobrevivência, é importante ajudar os outros, para os outros ajudarem também a ti, precisas, que é um tema, Isso chegaste a alguma é conclusão? interessante. Eu até acho que há duas coisas. No Senegal é particularmente hospitaleiro comparativamente aos outros países de África, Senegal e Mauritânia e Marrocos. Faz sentido essa questão da pobreza e de terem de ser uma estratégia para, pelo menos, se todos derem um bocadinho, umas vezes uns conseguem contribuir menos, outros conseguem contribuir mais, mas ajudam-se ali, isso vai permitindo que se mantenham e que sigam se desenvolver. E estou a falar não só em termos da comida, mas mesmo em termos familiares. Se calhar eu via muito isso, ficarem os primos, ou ficam vivem com os tios durante umas semanas, e se calhar até vivem full time com os avós. E há muito essas dinâmicas, porque tem essa necessidade. E acho que também nesses países, como são países muçulmanos, são muito mais incentivados a tratar bem quem vem de fora, porque certeza percebeste isso, és especialmente bem tratado por ser estrangeiro. Claro que eles tratariam bem a outra pessoa, mas acho que por ser estrangeiro isso és ainda mais, és sempre aquele que tem de estar satisfeito, tens de descansar bem, tens de ficar no melhor sítio. Isso é incrível sentir isso, não é? Estares ali, seres, como, seres tratado como um rei, até se sente um bocado Devem desconfortável. ter cedido várias vezes, cedem o quarto deles para ti, principal, não é? E por isso, e se calhar tu Comida. estavas super bem só ali acampado parte de fora, mas eles fazem essa questão. Acho que são muitos fatores a contribuir para isto, mas o facto é que sabem receber como ninguém. E acho que aí no Senegal tive, tive essa percepção, que não encontrei o mesmo depois. Acho que ali pôs a fasquia muito alto. E ao fim de vários dias a acontecer isso, tu passas durante o dia muitas vezes isolado, depois chegas a uma aldeia, tens aqueles dezenas de miúdos e de tudo à tua volta, não começa a ser agora a possível era estar sossegado, sem ninguém. Tocaste no ponto certo. Eu já queria falar disso com alguém que percebesse
o que é essa sensação, porque não é algo muito popular, não é? Tipo, não podes, não soa bem. E de facto é um debate interno que acho que acaba por acontecer, porque as pessoas estão super felizes de estares ali. Para elas é tipo, é o acontecimento, talvez não da semana, nem do mês, mas talvez do ano, que é tu teres parado ali. É mesmo possível, se calhar até para as crianças, não, se calhar depois não se vão lembrar isso durante o ano todo, mas a excitação é dessa magnitude e tu se calhar tiveste visto aquela reação na aldeia anterior e na aldeia anterior é essa e na aldeia anterior é essa e tipo, se calhar passaste 10 ou 20 aldeias nesse dia em que houve isso e no dia anterior a mesma coisa, no dia anterior a mesma coisa, e a verdade é que é difícil aceder a todos esses pedidos e ser acolhido, ou aceitar ser acolhido por toda a gente que te quer acolher, e isso é muito complicado de gerir, porque as pessoas estão ali, como tu disseste, a dar talvez o melhor lugar na, na casa, A comida delas. a Eles dar-te chegaram a a mandar melhor comida comida. que eles não comem. Eles chegaram a mandar cabra, que Ok? eles não comem cabra, e deram cabra a mim e eles estavam a comer vegetais. Ou Outra seja, coisa, é fazer questão de eu tu estava tudo. estares super bem e tu estares ali e sentes, epá, mas eu hoje se calhar até ficava bem só tipo, a, a acampar ali na minha, se calhar precisava de estar mais sozinho ou queria era estar eu só a cozinhar a ouvir a minha música, a ouvir o meu podcast. Isso é muito a mal de sentir. Não consigo, eu não consigo aceitar-me nessa maneira. É muito estranho naquele momento e lembro-me de me sentir muito mal. De sentir, tanto que no início eu aceitava sempre, tudo o que vinha eu aceitava e eu passei quase 4 ou 5 meses da viagem em que eu aceitava tudo, ali até à Guiné-Bissau, toda a malta que me mandasse parar numa aldeia para conversar, eu parava sempre, falava e porque também tinha esse gosto, mas chega um ponto em que percebi que isso estava a afetar a minha viagem, a afetar a minha disposição e quando chega a um ponto em que lembro-me, Guiné-Conakry, estar ainda por cima é época das chuvas, tu apanhaste a época das chuvas. Lembro-me na época das chuvas, está o dia todo a chover. Mas consigo perceber como é Yeah. que é. Dá para perceber que as Pois, estradas estavam imensos debaixo em passagens nos rios, que se via claramente que aquilo, na época das e chuvas, não é só isso, está a chover, está às vezes até está calor, mas outras vezes aquilo começa a frio e mistura-se com calor, é muito estranho. E às vezes queria só descansar um bocado. Passava nas aldeias, está a chover, está toda a gente debaixo dos telheiros das casas, não tem nada para fazer, estão só a olhar para a estrada e do nada não passa ninguém, porque obviamente está toda a gente abrigada a chuva e passas tu, toda a gente a chamar, e eu se pensava que se calhar naquela aldeia eu ia parar um bocadinho para descansar, mudo logo de ideias, porque eu não vou parar aqui, porque se eu me for pôr debaixo de um telheiro eu não vou descansar nada. Era muito complicado gerir isso, sentir sempre que eu não consigo descansar propriamente, não consigo ter o meu tempo. Se eu às vezes, só para ter noção, às vezes chegou ali a uma fase, gosto do Marfim, por exemplo, eu estou a avançar, mas podes fazer depois voltas para trás. Que eu também aí ainda apanhei um bocado a época das chuvas e eu às vezes tentava es- eh, esgueirar-me para dentro de uma sala de aula, numa escola, já ao final do dia, já não está lá ninguém, para ver se ninguém, sem que ninguém me visse, porque se alguém me via, tipo, eu sabia que vinha a aldeia toda e eu não ia conseguir descansar nada. Já tinha passado o dia todo a interagir e ali à noite precisava mesmo. Então houve vezes que estava numa sala de aula, ninguém sabia que eu estava ali e depois até havia noutras salas, havia aulas à noite, acontecia, então os miúdos a passar à frente, aquelas salas têm assim uns buracos para entrar a luz, e eu estou tipo escondido, pá, não quero que ninguém veja, mas até sinto vergonha de estar a contar isto, mas eu lembro de sentir isso, pá, não quero que ninguém veja porque eu preciso mesmo, tipo, não consigo estar
agora a falar, não é? Será é o teu cansaço que vai acontecer, que vai aumentando e não consegues descansar, e é também simultâneo aquele efeito uau da admiração inicial, de espanto, que ao princípio é tudo espetacular, não é? Tipo, os Yeah. miúdos a fazer, a pessoa sente-se o rei, sente-se o maior do sítio, mas depois que é o tempo a passar, começamos a habituar-nos, e o homem é um animal de hábitos, né? Nós começamos a habituamos a tudo, e o cansaço acumulado, se é isso que leva a essa sensação e esse sentimento de que isto não é bonito, de eu estar a ter, de eu estar a pensar assim, me sentir assim, mas por outro lado eu estou cansado, eu quero é sossego e paz. É cansaço, não só físico, acho que é mesmo Claro. mental, de teres muita interação social todos os dias e claro, para ti os primeiros meses são sempre incríveis, quando estás numa viagem destas, não acho que seja mau, isso é incrível, é mesmo, acho que estamos a viver os primeiros, vá, fazeres uma viagem ali de 1 ou 2 semanas num lugar deste jeito, é incrível porque vives tudo com aquela intensidade e acabas a viagem e ainda estás nessa intensidade. Não há a parte, sei lá, um bocadinho pior. E depois é também sentir que, é assim, as perguntas vão ser, eu já consigo antecipar toda a conversa e sei que não vai, porque não há tempo, não há condições para aquela relação saltar para outro nível, vai ficar ali, vai ficar naquelas primeiras perguntas, de onde é que vais, para onde é que vens, mas tipo, a sério que estás a vir de bicicleta, estás a vir de Portugal, mas cozinhas, tal, 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 tal. Já sei as perguntas e já consigo antecipar e é desgastante essa parte. Ninguém fala sobre viagens nos maus dias que há de viagem, que são muitos. Há É. muitos dias que são só ligações, há muitos dias que é só nós, os nossos pensamentos, e não há mais nada que isso. É É. só. E ninguém fala nisso. Mas também há os bons. Claro, também há os bons, mas acho que é importante tocarmos neste ponto, porque eu ali lembro-me de me sentir super mal, achar que só eu é que me sentia assim. Porque, claro, também não é isso que se partilha nas redes sociais e eu ficava, pá, os outros, o pessoal parece que curte bué e eu também me lembro de ter tido experiências em que eu me senti, estava mesmo a viver o que eu sonhava, mas agora não estou. Até me lembro de falar com a Mara um bocado sobre isso. Acho que na altura ela estava na Turquia ou assim, ela também estava a dizer que houve situações que ela sentiu o mesmo e eu pensei, ok, se calhar isto até é mais normal. E depois, quando encontrei pessoal durante a viagem, percebi que pá, chega ali um ponto que toda a gente sente um bocado o mesmo, porque de facto muito, é sempre o centro da atenção, onde é que quer que tu vás, toda a gente tem as mesmas perguntas que são super legítimas, mas também é super legítimo que, ouvindo sempre as mesmas perguntas, vais ficando cada vez mais saturado e queres é algo diferente, interações diferentes, ou nenhuma. Que é, isto que é dicotomia também, que é esses dias maus também, por outro lado, reforçam e amplificam os bons dias e os Claro, bons momentos, né? claro. Para se dar muito mais valor. Tu dizias, isso era uma conversa que vários, o José Paschi também teve aqui connosco, também falava dessa questão de haver, não ser sempre só alto e de haver também momentos de que a pessoa vai perdendo a vontade. E havia, e acho que isto eras tu que dizias, que a viagem que tu vês várias viagens, não é uma única viagem, são várias viagens que têm a ver também com o país ou também com esse teu modo de estar, se estás mais down e se estás mais para cima, se calhar isso também dá uma leitura diferente. Yeah. E essas várias viagens, as fronteiras geográficas por si só, ou políticas, por si só eram. Já é uma nova viagem, sempre mudavas de país, sentias que estavas noutra viagem ou depende dos países? Dependia. No início, acho que sim. Depois chega ali a um Essa ponto parecia tudo igual. que eu lembro-me de tipo, pá, passei para. Como é que foi? Acho que foi ali, mais ali para o meio, que eram muitos países assim pequeninos juntos. Tipo Benin, Togo, Nigéria, Camarões, pau, pau, pau. Eu lembro de chegar ali e pensar, olha, hoje passei mais para um país e amanhã já passei para outro. Porque antes, cada dia, que, o dia que era de passagem de fronteira num dia que eu tentava planear minimamente, que é, opa, olha, ou tento dormir perto da fronteira, que é para passar logo de manhã, pá, porque achava que se passasse muito tarde depois podia complicar,
ou, ou tentava dormir mesmo na fronteira, tipo, se fosse possível, arranjar ali uma guest house, ficar ali e passar de manhã, ficava sempre ali um bocado ansioso. Epá, depois chegou a um ponto, passado um ano, que eu já nem pensava, olha, se conseguir chegar hoje à fronteira, passo já, e já nem ficava ansioso, já era, já estava super rotinado nisso. Acabo, como tu disseste, o humano gosta de hábitos e habitua-se a tudo, e eu senti mesmo isso, que era fronteira deixou de ser propriamente fronteira física. Era mais como referiste, os meus, o meu estado de espírito e a minha motivação é que depois pautou o que é que era o início e o final de cada viagem e se calhar acontecimentos mais marcantes. Pá. E os países todos, fizeste os palopes e tens um gosto especial aqui pelos nossos, pelos portugueses que falam português, Sim, onde sim. nós já estivemos. O que é que os faz ser especial? É nossa, está lá alguma matrizinha da nossa cultura? Ou é Ah, simplesmente a nossa nostalgia e ouviste falar? eu acho que, bem, eu posso dizer que eu não senti tanto isto na Guiné-Bissau porque eu passei menos tempo na Guiné-Bissau do que depois em Angola e Moçambique. Mas também senti que primeiro acho que é chegar a um lugar e estou a falar a minha língua e depois pensar que pá, as pessoas que eu conheço aqui, eu podia estar a conhecê-las em Portugal, porque já falei com pessoas que têm este sotaque, que têm raízes ou origem neste país, que já me falaram desta cultura. E eu sentia, é quase as mesmas pessoas. E essa foi uma das grandes sensações que eu tive. E depois estar em lugares que têm as ruas em português, ou ah, gostar também de perceber que palavras é que usam e as expressões. Acho que isso sempre me cativou muito. E, e depois perceber que para eles falar de Portugal a um costa marfinense ou um nigeriano, ele vai ter pouca percepção do que é que eu estou a falar. Não partilhamos assim muita cultura em comum. Mas agora com um guineense ou um angolano ou um moçambicano, todos eles já ouviram falar de Portugal, sabem muitas coisas e se calhar até já lá estiveram ou têm familiares lá. Então eu sentia que eu estando tão longe ali sentia-me um bocadinho mais perto. E acho que é isso. Na Guiné-Bissau lembro de conhecer uma senhora que a família dela vivia aqui perto de mim, na minha casa, vivia a 500 metros da minha casa. E eu conhecia ali, na Guiné-Bissau, por acaso, não tinha relação nenhuma. Essa parte para mim é super interessante e dá um significado especial na viagem. Estamos a conhecer alguém tão perto, ou culturalmente tão perto de nós. E é um alimento para alimentava a alma ou dava ali um. Sim, acho que por aqui é que acho que foi mais impactante para mim chegar a Angola do que chegar à Guiné-Bissau, porque cheguei a Angola depois de muitos meses em que eu não tive quase contacto nenhum com a língua portuguesa. Angola também era um marco para mim, porque eu sabia que era passar aquela África o- ocidental e a dura, como tu dizes. A partir daí era uma África diferente. Foi também algum respirar de alívio e senti que a partir daí eu sabia que nada mais me podia parar. Então foi especial e acho que passei muito tempo ali em Angola que também criou assim um gosto especial e uma paixão diferente. Por Angola. Antes de chegares a Angola, Claro. tiveste ali os países, os duros, chamando assim. Como é que foi os. E tiveste algumas situações que já foram de Uhum. stress, de passagem de uma fronteira Sim, lá para os sim, Camarões, sim, não é? isso foi da Nigéria para os Camarões. Antes também tinha tido malária na Serra Leoa e depois na Costa do Marfim. Foi duro, não é? Malária Foi foi muito duro. duríssimo. E o que é que te fez manter e continuar e não desistir e voltar para trás? Acho que foi. Ser honesto, eu pensei muito nisso. Pensei que se calhar ali ia ser o. Se calhar ali tinha de terminar, ou se calhar não valia a pena estar a correr mais riscos, porque tu também deves ter ouvido muita coisa
antes de ir, não é? Deve-te ter dito muitas- a falar muito dos perigos e depois há sempre alguém que diz que conhece alguém a quem aconteceu tal e tal. E isso obviamente não se pode desconsiderar, mas também não nos podemos só basear nisso. Mas naqueles momentos a cabeça vai para aí. Eu só pensava, estas pessoas devia ter ouvido, tipo, eu fui casmurro e porque é que eu fui fazer isto e lembro-me de pôr tudo em causa. O que me fez continuar foi eu me ter Teimoso. autoproposto, Ou ser teimoso e ser. também Tinha ser feito, não vou teimoso. desistir, não vou. Não quero desistir já, faz que foi mais essa. Não foi, não foi bem. Pode ser um bocado até teimosia, mas é que eu tinha-me proposto a isso. Eu sempre. eu- Era uma coisa que eu queria mesmo ah, completar e, e acho que foi importante eu ter algo maior do que aquele momento. Né? Eu tinha um objetivo maior que eu queria alcançar e naqueles momentos que eu pensei, "Olha, vou tentar agora focar-me em ficar bem e depois vou tentar voltar mas foi muito difícil, não vou mentir e foi mesmo mexeu com tudo, fisicamente e mentalmente. Mas agora vejo que pá, fiz foi o melhor que eu fiz foi ter continuado, porque houve ainda imensos momentos bons que estavam à minha espera e que eu não sabia, mas que eu pude viver e pude aproveitar e experiências incríveis. Compensou totalmente. Mas acho que sim, se eu não tivesse um objetivo maior, eu se calhar tinha acabado ali. E tinhas, Não tenho dúvida. tinhas desistido. Eh, os preconceitos que existem à volta desses países maus e duros, como dizias há pouco, de facto, não se deve desconsiderar, e Claro. existem. Eh, como é que se vive depois? Como é que se consegue perceber que no dia, na prática, uma coisa é os preconceitos todos, depois é quando metes os pés no chão, os boots, onde, como diz a tropa, os pés no terreno, e que se percebe que as coisas não são assim tão. Claro que há problemas, claro que há dificuldades, mas que com alguma argúcia e vai-se. É estranho porque normalmente tu ouves isso e tu pensas, a tua sensação é, bem, eu chego ali e isso vai-me acontecer, ou não é? A sensação é pôres um pé no país e já estás à mercê de tudo isso, dos raptos e dos roubos. Mas depois tu vês que tu chegas a uma aldeia, chegas mesmo na cidade fronteiriça, vamos pôr assim, ah, estou na bicicleta. Claro que vai sempre haver gente a chamar e tal, mas, tipo, não acontece mais nada. No máximo há o pessoal a pedir para trocar o dinheiro e eu não gosto muito de trocar ali o dinheiro à vista de toda a gente, mas pá, assim que troco o dinheiro vou-me embora e depois ando 10 minutos, já estou numa aldeia e numa aldeia super tranquilo. Ali não se passa nada, ninguém vai ah, querer fazer nada e acho que isso é quase transversal a toda a África, excetuando algumas regiões específicas. E isso é o primeiro ensinamento que é. Não é só por eu estar num país que pode ter alguns perigos que já estou logo à mercê de que me aconteça qualquer coisa. Estou nesta aldeia, esta aldeia, se eu perguntar a estas pessoas, eles vão dizer esta aldeia é super segura, vão sempre dizer isto. ah, e se for uma região mesmo muito perigosa, que esteja em guerra, tu não consegues entrar, simplesmente não te vão deixar, ou um país em que haja esse risco, não consegues obter o visto logo à partida, há esse impedimento. E depois é perceber que não muda muito, não é? Bem, se no Senegal e na Guiné-Bissau e na Guiné-Conakry é assim e é fácil falar com o chefe da aldeia para dormir ali, porque é que agora não vai ser possível na Serra Leoa? Que é logo o país ao lado, acho que é muito parecido, não muda assim tanta coisa. Muda a língua e depois quase nada mais. Então vais percebendo que os países são muito parecidos entre si, pelo menos nesta maneira de funcionar e com as experiências, não é? Vais-te pondo um bocado, vais-te pondo um bocado vulnerável e vais vendo que as pessoas te ajudam, ou, que aceitam, tu passas ali a noite, até às vezes vão mais além, como já falámos, e te dão ainda mais condições. Percebe? Pá, se calhar
permites-te se calhar duvidar um bocado daquilo que era a tua expectativa de qualidade. E achas que não tiveste sorte? Foi a experiência que te ajudou a não ter más experiências? É assim, Ou não há más experiências de todo lado? eu não posso dizer que eu também tive situações, não foram agradáveis. Eu apanhei malária, eu tive, também houve, roubaram-me um telemóvel, mas nem foi, não foi um assalto, mas roubaram, tiraram da mala. Houve situações assim que percebi que havia pessoas que não tinham boas intenções comigo. Se eu tive sorte disso não ter escalado mais, não sei, também não dei mais aberturas, não é? A partir do momento que houve algum sinal de que algo ali não batia certo, também não dei mais abertura. Claro que agora essas histórias que ouvimos de raptos ou mortes ou assaltos à séria acontecem, devia ter acontecido, sim. Ah, não sei bem dizer se foi sorte, porque também me aconteceram coisas más, ah, mas claro ganhas sim uma capacidade de ler os momentos e estás muito mais alerta, deves sentir isso, tipo, estás a entrar numa cidade, estás a sair de uma cidade grande, estás alerta máximo, paras, paras numa banca para comer. No início, eu punha a bicicleta, eu não saía do pé da bicicleta. Estava ali a comer, estava sempre a olhar. E o pessoal é muito mais intrusivo, não é? Vai ali, já chega a tocar na bicicleta, nem sequer falou quase contigo, já está a tocar na bicicleta, já se juntou ali muita gente a olhar. Depois para o final da viagem eu gostava da bicicleta, eu ia comer, mas desde que estivesse a olhar, estava tranquilo e percebia que eu sentia-me mais seguro um ano depois, mas o ambiente não mudou. O que mudou foi só a minha experiência, a minha maneira de estar e a minha compreensão de como é que as pessoas funcionam. Há muita coisa em jogo e às vezes é também com o tempo vais percebendo melhor. Mas continuo com um bocado com a convicção de que não é tão se pensa. Até essa África Ocidental, Uhum. até Angola, é esses perigos potenciais das pessoas. Depois passas para outra África, lindíssima, dos filmes, maravilhosa, e dos documentários de vida selvagem, e que tem lá a vida selvagem, tem lá a bicharada. E aí sim, o que é mais perigoso? Passares pelos elefantes a olharem para ti. Opa, eu, eu gostei muito da experiência dos elefantes. É uma adrenalina imensa. Já antes também tinha estado no Congo, quando atravessei o Congo. Acho que foi quando eu senti também de maior adrenalina. Foi atravessar mesmo selva pura no Congo. Assim, um carreiro de lama e saber que há gorilas, há cobras. Eu vi um gorila antes, mais atrás, mas saber que há esses animais todos e eu estou ali no mais puro que pode existir como bicicleta. hum, é incrível. Na altura, digo, odiei essas travessias de selva. Pá, é super desconfortável, é mesmo muito cansativo e sentes obviamente nervoso, mas agora são experiências que eu mais guardo com nostalgia. E claro, a vida é selvagem. Na Namíbia acho que é mais controlado, porque tem muitas cercas. Angola já há pouca vida selvagem assim perigosa. Botswana é tudo aberto. Botswana é tudo aberto. Epá, eu tentava só ter a intenção que há leões. Tipo, Angola não. Há, há muito pouco leão. Acho que nem sei se há propriamente ou só em algumas regiões de vez em quando é que aparece. Por isso, eu não havendo leões, estou bem tranquilo. Porque o que é que me pode ser? Um elefante? Eu vou ouvir e tipo, acho que é diferente de lidar. ah, Tudo o resto, girafas, eu até quero ver, mas até preferia que aparecessem. Depois na Namíbia é mais controlado e Botswana é sim, é que há ali zonas em que, nomeadamente onde passaram os elefantes à minha frente na estrada, aí é completamente aberto, pode aparecer tudo. Eu aí até tive de apanhar umas boleias para trás e para a frente com os camionistas
que fazem muito aquela estrada e eles diziam-me que às vezes já chegaram a ver leões naquela estrada que eu atravessei de bicicleta. Ah, por isso aí sei que há, e isso mete medo. Por isso aí também tive alguns cuidados de dormir dentro das antenas, das cercas das antenas, telecomunicações. Pá, depois outras vezes é um bocado incons- não é, se calhar inconsequente da minha parte. Encontrava só assim um lugar no mato, tranquilo, ia dormir e tentava me enganar de que não há de aparecer nada e da manhã seguinte estava tudo bem e continuava. Mas é uma adrenalina engraçada. Depois chegaste ao Índico e foi dar um belo Já. mergulho. Cheguei ao Índico na cidade da Beira. Por acaso aí não mergulhei, porque aí o mar é um bocado sujo com lama. Sim. E foi mais em. Onde é que foi o meu primeiro mergulho? Foi Vilanculos. Quem já lá estiver? Incrível. Incrível mesmo. Mas até Vilanculos tive uma travessia pelo mato. Pá, acho que foi também foi super memorável para mim, porque até aí tudo o que eu tive de travessias no mato e selva pura foram sempre um bocado inevitáveis ou porque eu me perdi. Ou seja, tive travessias da Guiné-Bissau para a Guiné-Conakry pela selva. Tive depois mais outras. Isto quando eu digo pela selva, normalmente é sempre selva, mas é sem alcatrão, sem nada, é só mesmo carreirozinho. Tive essas, depois tive no. Tive mais por ali, mas lembro-me dessas no Congo. Depois em Angola tive uma ali na zona do Lubango em que eu achava que vi no mapa que havia um caminho, supostamente, no Google Maps. Eu só uso o Google Maps. Havia um caminho, mas aquele caminho era pelo mato. Depois o caminho desaparecia. Então fiquei ali perdido um dia. E depois, quando cheguei a Moçambique, a essa zona da Beira, estava a ver o caminho para Vilanculos e podia ir por estrada. Se eu fosse pela estrada, era tipo seguir a Nacional até Maputo, tipo até ao final eu só tinha estrada. E havia esse outro atalho que me aparecia no mapa, que era ia mais por dentro, era um bocadinho mais curto, mas que me diziam lá que acabava essa estrada ali a metade, eu tinha de voltar a cortar para a Nacional, o restante não existia. E eu sei o que é que significa o não existir, já tinha essa expressão. O não existe significa que provavelmente é tipo um carreirozinho pelo mato e não dá para ir de carro nem nada, mas eu senti que queria ir ver. Então eu fiz 140 km na manhã até ao final do Alcatrão e no dia seguinte segui e lembro-me perfeitamente de chegar a um cruzamento em que para a direita ia ter a Nacional, fazer mais 10 km, ia ter a Nacional, estrada de Alcatrão, e daí até Maputo eu não tinha de me preocupar com mais caminhos de mato e de selva, estava feito, ou podia ir pela esquerda e ia pelo mato durante mais 2 dias ou 3, não sabia, à procura do caminho até Vilanculos. E eu lembro-me de sentir, não, esta vez eu tenho a escolha e eu não quero que a viagem, a aventura acabe já. Estava a sentir isso. Eu estava para aí 2 semanas para eu chegar. Eu vou pela esquerda. E fui. E foi incrível. Eu passei numa zona, depois vim a perceber-me que tinha sido devastada por um ciclone que houve há uns anos. Ou seja, já não vivia quase ali ninguém, que eu tinha ficado inundado. O caminho era mesmo, literalmente um caminho só, de vez em quando cruzavam-se outros pequeninos caminhos que vinham de outras aldeias e quase não vi ninguém. As pessoas que eu vi não falavam português, estavam algumas nos campos. Lembro-me de chegar ao pé de uma senhora e perguntar onde é que era a aldeia dela, porque eu queria acampar numa aldeia nessa noite, que era mesmo mato, mato, mato. E a senhora começou a fugir de mim porque nunca tinha provavelmente visto ali um branco ou muito menos bicicleta, era muito estranho. Ah, então não consegui encontrar ninguém. Tive um furo nesse caminho, aquilo era areia, caminho de areia, tive um furo.
tive que reparar tudo, epá, e acabou-me a água. ah, então, pá, foram dias, foi mesmo a última experiência super importante. Eu cheguei a Vilanculos e relaxei, foi, acho que foi também dos lugares, o lugar mais bonito de praia que eu já tive na vida, foi Vilanculos, sem dúvida. Com as ilhas, gostei imenso. E Depois daí até depois até Maputo, foi tinha, quando eu entrei em Moçambique, tinha, pronto, eu dei uma entrevista para uma televisão, mas aquilo ficou-se a saber pelo país, fui contactado por um patinador, que é um patinador moçambicano, que é o Donald, que já fez também Moçambique Norte a Sul patins em linha. E ele contactou-me e disse-me, eu já tinha ouvido falar dele por acaso, ele disse-me que gostava de me acompanhar nos últimos quilómetros até Maputo, e falar também com mais alguns amigos, patinadores. Depois também estava a planear ali, a falar com. Na Beira conheci o presidente da Federação de Ciclismo de Moçambique, então ele também me disse que deu-me alguns contactos de pessoal de Maputo que andava de bicicleta, que se podiam juntar a mim. Então eu ia coordenando isso. Portanto, ainda parei no Tofo, também um lugar de praia e de surf. E depois coordenei ali há 2 dias antes, não, um dia antes de chegar a Maputo. Vieram uns patinadores ter comigo, fizemos um dia inteiro juntos, acampámos à entrada de Maputo e depois encontramos com para aí mais 20 ciclistas, já éramos para aí 30 total, ciclistas e patinadores. Como é que se chamava aquilo? Marraquém, não quero estar a dizer nada errado, mas acho que é Marraquém. À entrada de Maputo, os últimos 30 quilómetros, era assim um comboio gigante, eu à frente, e o pessoal já tinha ouvido falar, e então também o pessoal estava a motivar-me imenso, e foi incrível chegar à praça central, darmos ali umas voltas à praça, e então, estavam lá os meus pais, estavam lá alguns amigos, foi, foi épico, não senti que foi, se calhar quando nós imaginamos um percurso destes e chegar ao lugar, tu pensas muito no chegar e no destino e aquela festa e naquela explosão de alegria, e eu senti que foi algo mais suave, mais uma consequência do que eu já tinha andado a fazer durante todo aquele tempo, não é? Chegar ali é como ter chegado à cidade anterior, e à cidade anterior, porque acaba por ser isso, não é? Acaba, é um bocado inevitável, vais fazendo 80, 100 km, 120 km por dia, vais chegar. Foi isso que eu senti, mas senti-me realizado, e foi, acho que ainda não me tinha dado conta do que é que eu de facto tinha atingido. Tive essa sensação. de facto, são muitos quilómetros a falar. O que é que numa viagem tão grande com tanto tempo, o que é que se pensa durante tantos dias? O que é que passa tudo pela cabeça? Ou depende dos dias? Há dias em que estamos mais focados com a adrenalina, que só que estás focado no que se está a passar à volta, e há Sim, outros que nesse aí não dá para pensar, que é também outra pergunta, e que eu tenho o tema também, que às vezes dias de bicicleta em que tens de estar a fazer muita coisa, a pensar no caminho, para onde é que vais virar, o caminho, ou se há muitas dúvidas, não dá para pensar em mais nada que não na viagem em si. Não te. Agora, quando vais, imagino, numa reta enorme, como muitas se a ver em Marrocos e Mauritânia, aquelas retas enormes, aí sim, provavelmente a cabeça deve pensar muito. sim. Ali na África Ocidental, e mesmo na outra, passo a África, cada país é tipo uma estrada principal. Não é? Não há muito, não dá bem para inventar, a não ser que depois ponhas por outros caminhos. Nesses dias, mesmo nesses dias, eu ia pensando em tudo. Agora, se calhar entrar nas cidades, na capital, são dias em que eu estou focado a 1000%. E nesses dias de mato, aí esquece. Aí eu estou a sobrevivência máxima. Não pensei mais nada, só penso naquilo. Mas nos outros, passa-te tudo. Há dias que estás a desfrutar imenso, estás a ouvir as tuas músicas, os teus podcasts, e está tudo a correr super bem. Pá, e outros dias que estás de cabeça noutro lugar, estás a pensar outras coisas, estás a pensar no que é que sentes falta, no que é que gostava de fazer. Para mim, pensava muito o que é que eu gostava de fazer depois da viagem, ah,
ou mesmo quando chegasse a Maputo, como é que eu me ia sentir, pensava em muitas coisas e acho que é muito bom ter esse tempo para pensar tanto, que isso às vezes falta no nosso dia a dia. E consegues dizer-nos alguma decisão que tenhas tomado? Sim, olha, eu fui para a viagem sem saber bem o que é que eu ia fazer relativamente a um futuro profissional, mas que acaba por ser também um futuro pessoal. E, e eu tinha feito a licenciatura em psicologia, não sabia se queria seguir o mestrado. Eu pensei, olha, o que é que eu pensei? Eu gosto de línguas, pensei, se calhar vou estudar tipo línguas, imagina, ser professor de português, francês ou português, espanhol e francês, se fosse possível. Ah, tinha feito Erasmus na Roménia, gostei tanto de estar na Roménia, pensei, se calhar vou é para a Roménia e estudo lá, outra vez, para a mesma cidade. Ah, pensei tanta coisa, mas depois, mas pensar a fundo, que é pensar e imaginar-me lá e estar ali uns dias que estou com isso na cabeça, mas se calhar não era bem isto, ou vejo qualquer coisa, falo com alguém, muda um bocado a minha perspectiva. E o que eu acabei por decidir foi que não, o que me faz mesmo sentido é o mestrado em psicologia clínica. Eu precisava desta pausa e de ter esta experiência antes de mais. E agora estou super satisfeito. Comecei há uma semana, estou a adorar. Sei que fiz a escolha certa e estou super focado para ser, quero ser muito bom nisto. Agora uma coisa muito prosaica. Gostou muito de deixar a rotina do monta, desmonta tenda e Não, entranhar, já estava entranhado ao poder. já estava entranhado. E de repente, de um dia para o outro, não é Yeah. preciso fazer mais nada. Tu chegaste a sentir que já estava entranhado em ti? Eu faço sempre viagens muito curtas, Pois, portanto, eu rapidamente me claro. desapego das coisas, mas percebo que eu acho que somos animais de hábitos, portanto, é giro, é aquela emoção, mas depois a coisa passa. Depois fica mesmo automático. É tipo, eu já sabia, quando eu montava as coisas, eu já deixava tudo preparado. Na manhã seguinte é tipo, guardar a almofada, tinha uma almofada de sofá, guardar a almofada, depois já logo à cama, tal, tal, tal. Quase um prisioneiro. Já nem deixava, já nem deixava nada de fora, só tinha ali o que era essencial, já era muito rápido. Não senti, eu acho que já precisava desse término. Por isso, para mim, eu acabei a viagem na altura certa, porque já foi depois, eu já, se calhar já prolonguei um bocadinho mais do que aquilo que teria sido o término natural, e isso fez com que fosse muito mais fácil de terminar. Porque eu não senti falta nenhuma, foi mesmo, pá, eu cheguei, e pá, não quero tocar mais nesta bicicleta, não vou pedalar mais nesta bicicleta, não quero ter de montar mais estas coisas, estou mesmo, estou no ponto certo para terminar isto e a mesma bicicleta aguentou-se até o final. No último dia rebentaram-me dois raios. Mesmo, rebentou, tipo, o raio saiu mesmo, por isso tem lá um buraco E nunca mais o no ar. reparaste. E ficou lá. Não, porque aquele aro já era substituído, ou seja, não era o aro Certo. que veio daqui, era um aro lá que eu comprei na Zâmbia, dos chinês, é chinês mesmo. Opa, e era muito fraco. Foi só mesmo para terminar a viagem, pá, e agora nem vale a pena estar a reparar. E o que é que achas que vai ficar desta viagem daqui a muitos anos, quando já te esqueceste de toda esta rotina? O que é que achas que vai ficar? Daqui a 10 anos, quando pensares nisto, o que é que. Eu, quando estava na viagem, eu lembro-me de pensar muito que era, eu espero, isto não é há 10 anos, mas era, eu espero chegar a voltar para Portugal e estar no meu dia a dia e conseguir pá, valorizar que posso ir o básico, né? Posso ir à torneira, encher o copo de água e beber. Posso ir ao supermercado e tenho todo o tipo de produtos. Posso carregar o telemóvel onde eu quiser, porque há sempre eletricidade. Tenho Wi-Fi em casa, posso estar a ver o YouTube o tempo que eu quiser, ou ver filmes o tempo que eu quiser, não tenho que estar preocupado a carregar os dados. Eu lembro-me de pensar muito isto, e era um desejo meu. Opa, e depois chego cá e sinto que habituei-me logo. Foi como se eu não tivesse saído de cá
está tudo, dou tudo por garantido outra vez. Se calhar um bocadinho menos, ou se calhar se eu fizer esse esforço no momento e me tentar lembrar, naquele momento que eu tive um ano e meio em que a minha realidade não era esta, e as minhas possibilidades não eram estas, eu consigo valorizar um bocado, mas eu queria, se calhar um bocado inocentemente, que fosse mais, eh, fosse mais evidente aquilo que eu tinha vivido. Eu acho que acabamos mesmo por. Eu vivi muito tempo aqui, obviamente, vivi toda a minha vida aqui, com estes hábitos, e é para eles que eu volto sempre. Há 10 anos eu queria pelo menos conseguir tentar ir fazendo esse exercício outra vez. Eu acho que aos poucos sinto que vai crescendo em mim uma paixão e nostalgia por África que eu não achava que fosse crescer depois da viagem, porque acho que acabei a viagem também um bocadinho cansado e a sentir, pá, agora África não, agora quero é outras coisas, até que se calhar quero é só Europa um bocado, não quero estar a pensar, porque de facto é complicado viajar em África, requer muito de ti, e agora o que eu sinto é tipo, cada vez mais eu sinto, ei, eu tenho vontade de voltar, ouço umas músicas que me lembram e sinto-me nostálgico, ouço, lembro-me dessas rotinas, ah, e sinto que vivi algo especial e acho que isto vai crescer. Daqui a 10 anos eu acho que já terei ido mais vezes à África ou terei um desejo de voltar. E és uma pessoa melhor, ter feito essa viagem. Acho que sim. A partir do momento em que, primeiro, só porque eu me propus a fazer algo que eu sonhava e desafiei, desafiei-me a mim próprio e quis conhecer mais, já me deixa orgulhoso. Mas depois também ver que me sinto mais ah, capaz também de lidar com os meus próprios problemas, adversidades, acho que consigo empatizar mais com, com pessoas, somente imigrantes que vivem cá, consigo perceber melhor de que realidade é que vêm e acho que isso mudou-me certamente e acho que para melhor, para pior não. E a visão que tens de África agora, depois desta viagem toda, a geográfica, política, humana, consegues quando. Como é que tu vês a África? Ou o que é que. Eu acho que é, mas eu acho que eu não sei qual é que foi a tua perspectiva, mas eu acho que fiquei um bocadinho desiludido com aquela que é a minha perspectiva agora, porque eu percebi mesmo que ah, opá, é mesmo, é tudo muito, mesmo muito complicado. Lá, se ingrar, nascendo lá, formando-te lá, é muito complicado. E eu via ah, factualmente, cada, cada vez que eu procurava perceber quem é que está por trás, por exemplo, deste negócio que surgiu aqui, cada país depois tem assim algumas coisas inovadoras. Ou um negócio, ou uma cidade tem ali uns restaurantes. Ah, quem é, quem é o pessoal que está ali a dinamizar este setor? Era sempre, quase sempre só pessoas de fora, nem sempre europeus, mas até havia muitos libaneses, havia indianos, chineses, ah, se havia africano, muitas vezes é africano que se formou fora, e isso deixou-me, pá, desiludido com a realidade. Eu acho que, no fundo, eu se calhar tirei um bocadinho o véu daquele romantismo ah, que muitas vezes associamos à África, de ser tudo super leve e alegre, e o pessoal ser feliz com um pouco. E eu penso, não, mas eu acho que eles não são assim tão felizes com um pouco. Eles, obviamente, têm as suas alegrias e, se calhar, para o pouco que têm, são mais felizes do que nós, se subitamente ficássemos apenas com o que eles têm, mas eu não posso dizer que se calhar que eu via, eu falava com as pessoas nas aldeias, eu via os miúdos muito, ou até pessoal da minha idade, muito sem esperança no futuro deles, que até alguns tinham estudado em algumas universidades, mas pá, não conseguiam arranjar trabalho nenhum,
era tudo muito precário, as coisas não funcionam como, como se calhar as pessoas precisam, há sempre muita falta de tudo. E eu lembro de sentir-me desiludido com isso. Não é desiludido com ninguém em particular, é só mesmo, pá, olha, eu se calhar vinha com alguma vontade de me surpreender neste aspecto e se calhar não me surpreendi. E há esperança? Ou não há? Acho que tem de haver esperança. Agora, de facto, não sei como é que as coisas podem mudar. Precisa, é porque todo o sistema está muito corrompido, é preciso ali mudanças muito grandes e tu vês quando às vezes o povo se tenta revoltar ou procurar uma mudança, é sempre abafado porque está tudo muito minado e isso custa muito. E lembro-me de falar com o pessoal e está tudo muito já resignado e essa resignação deixou-me incomodado. Era muito estranho. Só faz aumentar a nossa empatia. Sim, faz aumentar, obviamente, e perceber que, pá, mesmo assim estão num país em que tu podes ligar a televisão e tens alguém a fazer piadas sobre o governo ou coisas que aconteceram e até tu próprio podes fazer essas piadas e se sendo corrupto ou não, há coisas que podem ser mudadas no governo, podes mudar o governo, podes fazer coisas diferentes e pensares que a maioria daqueles países tem o mesmo partido desde que deixaram de ser colonizados, faz, faz sentido, não é? Depois quando olhas para a corrupção e para o facto das pessoas já não terem esperança de que as coisas podem mudar. Isso custou-me muito. Não sei, gostava de vir com mais mensagem de esperança. Também acho que agora está tudo muito fresco, tenho que pensar mais nisso. Para ver, para ver. E qual é que foi o momento onde te sentiste mais pequeno perante aquela África toda? Ah, falarias em termos de humildade ou de perigo? Quer, pode ser tudo, passava mesmo perante a dimensão da África, mas pode ser uma coisa Ok. de humildade, mas é mais isso, é uma Da paisagem, dimensão. Da daquela paisagem. paisagem ou da. Paisagem é o deserto. Quando chegas ao deserto, o primeiro dia de passei Guilmim, que é na cidade mais a sul da Agadir, em Marrocos. Começas a entrar no deserto e porque eu entrei no deserto à noite, tinha um contato com um senhor que tinha uma quinta no meio do deserto, ali à entrada, e eu estava a tentar chegar e já era de noite e fiquei mesmo no deserto de noite a pedalar só com a luz do telemóvel. Também eu não tinha lanterna de bicicleta e aí senti depois as estrelas todas a brilhar no céu e não se vê nada, mas eu sabendo que tudo o que havia para a minha direita e esquerda era um imenso deserto, sem fim, isso faz-te sentir muito pequenino e com muito. Faz-te sentir vulnerável É um paradoxo, me diz outro viajante passou por aqui, o Edil Freire, falava nesse paradoxo que é, nós somos muito pequeninos, tu és muito pequenino nesse deserto, e és uma formiguinha, mas por outro lado, o feito que tu fizeste de correr uns quantos mil quilómetros é que foram? 20 mil. 20 mil quilómetros para uma formiga, para alguém tão pequeno, é uma coisa gigante, né? Simultaneamente. Sim, Portanto, é o misto é verdade. o paradoxo. E sim, nesse aspecto é, e acaba até por ser um acumular de vários dias em que foste fazendo um bocadinho. E, e pensar que se tu fores fazendo um bocadinho de qualquer coisa durante um ano, no final do ano vai ser muito. É um bocado essa a perspectiva que dá. Mas claro, ali pensar és só uma pessoa a pedalar uma bicicleta. É estranho. Uma pergunta interessante também é que lá faz alguns, é imprevistos. Há assim alguns imprevistos mais Ah, loucos que tiveste, algum que de repente, pá, todos os dias. não, sim, mas houve. Pá, houve quando estava no Congo, estava lá numa aldeia, foi uma aldeia depois onde eu
fazer umas caminhadas, para ver uns elefantes e assim. E tinha passado também uns turistas franceses de Jeep, um casal, que eu já tinha encontrado na Nigéria. E eles também iam com a ideia de parar ali naquela aldeia essa noite. Então ficámos essa noite, na manhã seguinte fomos fazer uma caminhada na selva, depois íamos partir e eu tinha estado a apertar os pedais, mas sabes, quando apertas o pedal, apertas demais e até há um ponto em que aquilo parece que ficou, deu- teve uma folga e a rosca, na altura não tinha percebido o que aconteceu, mas a rosca ficou moída. E pá, e depois eu esqueci-me disso, porque tinha sido antes deles chegarem, entretanto eles chegaram, distraí-me, na manhã seguinte ia para partir, comecei a pedalar e o pedal parecia torto e pedalei um bocado, percebi logo que aquilo ia cair, caiu, e eu não tinha maneira de resolver aquilo, e estava no meio do Congo, eu estava para aí a 700, 800 quilómetros de Brazzaville, a capital. Opá, curiosamente eles ainda estavam para sair. Pá, eles tinham tipo tudo, tinham berbequim, tinham todas essas coisas, então fizemos assim, pusemos o pedal, fizemos 2 furos, aquilo ainda demorou muito, tivemos de testar várias coisas, porque aquilo não estávamos, primeiro tentámos furar só o pedal, não estávamos a conseguir, não interessa. Fizemos 2 furos, fixámos o pedal com 2 parafusos. Epá, e aquilo aguentou até ao Botsuana, até ao dia em que eu vi os elefantes, e aí caiu-me outra vez, por isso é que eu tive de andar para trás e para a frente para lojas. Mas aí foi mesmo timing perfeito, porque eu não encontrei depois mais ninguém no Congo, depois deles, assim de malta de Jeep. Eu estava numa aldeia que não havia nada, mesmo havia umas 10 casas de tipo assim de tijolo, lama. Não havia sequer uma loja, para teres não, eu não consegui comprar nada ali. Tudo o que eu comi ali foi porque eu trouxe da aldeia anterior. Então eu não tinha grande chance. Eu tinha pedi boleia para aí 600 quilómetros até Brazzaville, mas não o tive de fazer porque eles tinham passado ali a noite comigo. Foi esses momentos, é o que eu te dizia. Eu penso, se não fosse assim, como é que seria? É super estranho pensar, mas também é importante pensar, bem, mas a verdade é que foi assim e aconteceu assim, tenho de valorizar isso e estar grato. E agora, aqui uma pergunta que esta para ti aplica-se aqui à tua viagem, uma questão que é: recordas-te de uma conversa que tenha sido marcante, de uma forma quase que te mudava, ou mudar a tua própria forma de pensar ou refletir sobre uma coisa que nunca tinhas? Por acaso lembro-me, sei que tive várias, ah, agora assim, pá, que me veio logo à cabeça foi eu estar a falar com o Dani, que é um luso-moçambicano que sempre viveu no Chimoio, agora tem uma empresa de caminhonagem. Agora não, na verdade muitos portugueses, eu depois já percebi, muitos dos portugueses que viveram muitos anos em Moçambique e que ainda lá estão, são porque têm ali empresas de caminhonagem, fazem, descargam e carregam no Porto da Beira e depois saem para Zimbábue, Malawi, por aí, ou o resto de Moçambique. Eu lembro de estar a conversar com ele e estarmos a discutir um bocado, que os outros portugueses também estavam no mesmo ramo, queixavam-se muito do pessoal, pá, os enganar, os empregados os enganar, ou roubarem, ou, ahm, por exemplo, saírem com os caminhões para uma viagem, saem com os pneus novos e com o combustível cheio e depois voltam com os pneus velhos e o combustível vazio e que eles controlam, não é? Eles sabem, eles fazem as contas, veem tudo, por isso eles vendem os pneus novos e trocam por velhos e eu mesmo na estrada, quando eu pedalava, via pessoal a abanar na estrada, a abanar com um jerrycan que abanam para os caministas pararem, para depois tirarem algum combustível. Lembro-me de estar a discutir isso com ele porque queria perceber, opá, por exemplo, tinha essas questões, né? De se ele já tinha experimentado, por exemplo, pagar um bocado mais, se calhar eles faziam isso por não receberem o suficiente, ou
ahm, se já os tinha confrontado ou porque é que ele não começa a ser mais rígido. Isto só é com as questões que me vinham à cabeça. Ser mais rígido e a partir do momento em que alguém comete alguma dessas infrações, despedir logo. E ele dizia, pá, não, olha, eu já experimentei isso, por exemplo, de aumentar mais, isso funcionou durante ali 2, 3 semanas, ao final de um mês estavam a fazer o mesmo, ah, ou a questão de despedir, eu vou despedir, mas depois os que vêm vão fazer igual, eu vou andar sempre nisso. E isso também me deixou ali muito confuso porque realmente isso batia certo com o que eu também já tinha visto da mentalidade e, e do pessoal, e não sei bem como o que é que se poderia fazer, deixou-me também um bocado desiludido com aquela realidade, porque eu sei que é verdade e sei que isso acontece, porque corroborei com várias pessoas diferentes. Lembro dessa conversa, e depois essa conversa durou horas durante a noite. Lembro depois de falarmos também de ele falar sobre a viagem, do que é que achava que de achar extraordinário eu ter feito aquilo e de estarmos a discutir o que é que isso poderia depois me ensinar no resto da vida. E olha, foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. O Dani era do grupo dos motards lá do Chimoio. Em Moçambique, os motards foram um grande apoio em Chimoio, Tete e também na Beira. Por isso, tenho de agradecer e foi logo a conversa que me veio à cabeça. Muito bem. Agora aqui umas perguntinhas rápidas, de Uhum. resposta rápida. O que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? Bicicleta. Bem, tenho de pensar nas outras que eu fiz. Desculpa, era pessoas de ser rápido. Ah, ok. Levo. Vamos tudo. Olha, epá, fones. Fones. Vamos. Yeah, Fones os sempre fones. para ouvir música e Para ouvir podcasts. música. E o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Boa, boa. Essa é boa, porque eu gosto dessa. Para mim, chegou um ponto que um grande dia na minha viagem era eu conseguir acordar cedo, fiz ali o meu café, saí, eu consegui arrumar as coisas, ainda saí, ainda está aquele fresco da manhã, ainda está tudo calmo, pus um podcast ou música, pedalei bem, encontrei um sítio fixe para comer alguma coisa logo de manhã, depois encontrei um sítio bom para comer alguma coisa à hora do almoço, ali pelas 3 ou 4 já percorri uma boa distância, encontrei tipo uma boa bomba de gasolina com um bom lugar, o pessoal foi fixe comigo, deixou-me acampar ali, se calhar até tem ali uma torneira, consegui encher uma garrafa ou um balde que eles estivessem para lá para tomar banho, cozinhei, ah, arrumei tudo, meti-me na tenda, tipo bem tomado, vou ver uma série. Estou na tenda para ir às 6 da tarde, isso acontecia. Às 5 da tarde já era noite, às 6 da tarde já estou deitado, estou ali 2 horas até às 8 da noite a ver uma série, depois deitar-me cedo e no dia a seguir acordo cedo com imensa energia outra vez. Isso era um dia incrível. Gostei mesmo, tinha vários desses dias. Isso é muito E fixe. se tivesses que voltar para um único dia, um único momento dos muitos dias que tiveste de viagens, para onde é que voltavas? Voltava para um dos dias do deserto, de atravessar o deserto. Gostei muito. O que é que o deserto é tão especial? Eu gostei de. Primeiro tens muito vento a favor, ias muito rápido, era mesmo, o dia era só pedalar, não havia mais nada, havia umas quantas bombas de gasolina, estava a ouvir muitos podcasts, não tinhas de fazer demasiado esforço, ias bué rápido, era tipo ver os quilómetros a passar e, pá, e depois estás no deserto, não é? É incrível. Naquele momento, num raio para aí de 50 quilómetros ou 200 ou 100, não sei, estás só tu. Essa sensação é incrível. Qual é que é a próxima viagem? Bicicleta. Não está planeada. Não sei se. Olha, isso tem de surgir naturalmente. Eu, neste momento, não consigo pensar em viagem de bicicleta, em realizar nenhum. Certo. Yeah. É aceitável.
obrigado. Obrigado, Francisco, pelo foi um teu prazer. testemunho, foi muito fixe. Leiam a descrição do episódio, com vamos ter mais algumas informações para quem quiser fazer esta viagem ou inspirar-se nela ou em parte dela, porque são muitas viagens numa só. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem as notificações, percebem quando é que saem os novos episódios, classifiquem com 5 estrelas, façam os comentários em qualquer uma das plataformas, do Spotify, Apple Podcasts, etc., YouTube. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos e até o próximo programa. Obrigado, pá. Obrigado. Um Foi prazer. muito fixe, pá. Foi aqui uma longa e muito extraordinária conversa.